Então, estamos iniciando o 20º programa Vozes Urbanas. Vozes Urbanas é um programa videocast, podcast do CAU-RJ, onde a gente sempre traz, né, agora estamos fazendo semanalmente, algumas personalidades do mundo da arquitetura e urbanismo para conversar e para deixar gravado que os arquitetos verem. Hoje, nós teremos aqui, eu sou Leila Marques, a conselheira federal do Rio de Janeiro, estou fazendo como hostess da casa, mas teremos aqui também o presidente Sidney Menezes, que vai ajudar a fazer as perguntas, e os nossos entrevistados é o professor Janot, muito conhecido, ex-conselheiro, Vicente também é ex-conselheiro dessa casa, Vicente Loureiro, e eles mesmos se apresentam durante as suas falas. Presidente Sidney, por favor. Bom, também quero aqui registrar o agradecimento, né, aos dois colegas, né, o Janot, que além de ser conselheiro, foi conselheiro fundador. Participamos juntos da primeira gestão e eu me lembro bem que o Janot coordenou a primeira comissão de ensino e formação. Naquela época tínhamos 14, 17 instituições de ensino no estado e um trabalho muito bacana que foi realizado, né? E Vicente Loureiro, um querido amigo, colega, o ícone aí que eu costumo dizer, já da questão da região metropolitana, porque o Vicente ele tem esse olhar, né, da região como um todo, e há muitos anos se dedica, estuda, trabalha, sugere, né, a questão da governança metropolitana como uma solução possível e cabível para a gente ordenar esse espaço territorial e fazer uma conexão das importantes políticas públicas que bypassam os municípios, né, que não são exclusivas desse ou daquele município. E para mim é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com a Leila, que ela se apresentou como conselheira federal, Vicente, mas ela, além de conselheira federal, ela é vice-presidente nacional do CAU-BR. Então, para nós do Rio de Janeiro, é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, reconhecer e verificar essa dedicação, essa militância, né, da Leila pela causa da arquitetura e do urbanismo, e principalmente pelas nossas atribuições profissionais, que cada vez mais no mundo de hoje são desafiadoras. E aí, nesse sentido, eu já engato aqui uma provocação aqui para o Janot, como é que ele vê hoje esse papel, né, do arquiteto, do urbanista, nessa ordenação das cidades cada vez mais desafiadoras, porque não só pelo desafio propriamente dito da infraestrutura urbana como um todo, mas a gente enfrenta situações hoje como segurança pública, né, como questões da urbanidade como um todo, que colocam em xeque toda essa questão. E nós todos aqui, que eu sei que somos, né, defensores do planejamento urbano, o melhor instrumento da gestão pública, como é que você vê hoje as cidades brasileiras, João? Antes eu queria agradecer o convite para estar aqui, e é um prazer enorme estar com o nosso presidente, o Sidney, um amigo de longa data, Leila, que eu conheço bastante de livros, é uma expressão culta da nossa turma, vamos dizer assim. O Vicente, não se fala, o Vicente é um meio-campo entre a cidade e a região metropolitana. Se a gente conhece a cidade, ele conhece um pouco mais, porque ele tem essa vivência da região metropolitana, ele tem uma veia política que pouca gente tem para poder ser o interlocutor de desejos ou de vontades da própria sociedade. Mas eu queria começar do geral falando uma coisa que eu acho importante, que antes de falar da arquitetura, a arquitetura urbanística que trabalha em cima da cidade, em cima de urbanizações, algo importante é a gente definir mesmo o que é a cidade. Que objeto é esse que a gente trabalha e que muda, que se transforma permanentemente, independente do que a gente quer ou não? A cidade é a polis, é um lugar político, né? Então eu diria que toda cidade, aí é uma afirmação,
que não é só minha, mas é vida de outros estudos, toda cidade ela é o retrato ou reflexo da sociedade ou das sociedades que dela ocuparam ao longo da história. Se você pegar essa frase, você vai entender, ao comentar-se essas coisas, que não é a sua cidade de hoje. Essa cidade de hoje é derivada de erros e de acertos desta mesma cidade do passado, que podem, por sua vez, acarretar desastres de todo tipo de espécie, desastres urbanos, ecológicos, ambientais, para esta mesma cidade do futuro. E é muito comum um grande erro das pessoas ter a sua visão conservadora, e eu poderia dizer isso pela idade, dizer assim, do meu tempo, o Rio de Janeiro era fantástico, pena que não é hoje como foi no meu tempo. Não é, nem poderia ser. Como é que os arquitetos e urbanistas podem entrar nessa cidade que está desvirtuada, que não está justa, que não é sustentável? Como é que eles podem entrar nessa seara, protagonizar, né, esse papel de trazer de volta isso? Não sei se Vicente quer olha para o Vicente, quer começar entrando aí. Mostra o Vicente Tellier. Ele exerce esse papel, vamos lá. Como é que qual é a sua contribuição como arquiteto nisso? Primeiro, quero agradecer muito o convite de vocês. É um prazer estar aqui com o Cid, contigo, Leila, é uma honra. E também, conversando com o Janot, mestre, amigo também de longa data, querido, uma referência para todos nós. Então, para mim é um grande prazer e quero registrar isso. Bom, eu acho que os arquitetos têm um papel relevante, não tenho dúvida disso, mas também reconheço que o exercício desse papel nem sempre se dá como a gente gostaria ou como a gente poderia. Restrições do mundo da política, restrições da situação econômica do país, do estado, da cidade que a gente está trabalhando, às vezes impede ou dificultam o nosso trabalho. Mas eu tenho muita confiança e continuo acreditando, apesar das dificuldades, e nosso papel é muito importante para ajudar as cidades a ficarem melhores. Não é um papel exclusivo nosso, mas eu acredito muito no protagonismo do arquiteto nessa missão, de tornar as cidades mais habitáveis, mais inclusivas, mais justas, mais sustentáveis. Ela sobre calçada, outro dia, né? Caminhos de umidade, 60 mais. Então, eu acho que nós já temos esse protagonismo. Claro que tem contribuição muito, muito importante de outros saberes, de outras profissões, mas eu continuo acreditando no papel fundamental do arquiteto e do urbanista em desenhar as saídas, as soluções e pensar as alternativas para fazer com que os espaços públicos, principalmente, não só eles, mas principalmente os espaços públicos, tenham cada vez mais qualidade, sejam cada vez mais atraentes e abrirem com mais segurança, com mais qualidade, o fazer a vida das cidades. Então, eu tenho particularmente muito orgulho de trabalhar por isso. Acho que, às vezes, a gente tem aqui uma derrota, sofre um descaminho num projeto que a gente gostaria que fosse de um jeito, mas, de um modo geral, eu acho que a atuação nossa, dos arquitetos, nas cidades do Brasil tem sido muito importante. Tem vindo de arquitetos relevantes, a contribuições que ajudaram muito as cidades brasileiras, com as dificuldades todas, a se desempenhar melhor. Está em planejar. Planejar e executar mesmo. Claro que foi planejado. Tem muitas referências importantes e continuam acontecendo aqui e acolá, para ter assim um olhar para frente otimista, reconhecendo que existem dificuldades de natureza política, de natureza econômica, financeira, mas ainda assim eu acho que os arquitetos têm um papel muito importante, decisivo, na construção de cidades melhores. Mas você não acha que existe, por outro lado, uma reação, uma inibição, ou mesmo uma contradição cultural dos gestores públicos que muitas das vezes não se utilizam dos arquitetos, dos urbanistas que poderiam estar ali oferecendo soluções, alternativas, estudos? Quer dizer, você não acha que ainda falta um pouco isso no Brasil?
Você tem exemplos aqui, acolá, mas, no geral, as cidades tocadas pelos gestores e os políticos, né, que a administram, não levam muito em consideração o exercício, né, o papel do arquiteto como intervencionista daquele espaço. Você não acha que isso ainda rola um pouco? Você e Janoa, como é que vocês veem isso? Eu acredito que acontecem momentos. Vou retroceder uma época de 1970. Tem bastante tempo, foi quando foi criado o Serfal, junto com o Banco Nacional de Habitação. É anterior, obviamente, mas o Banco Nacional de Habitação e o Serfal, em 1970, estabeleceu uma política do Brasil em que os arquitetos urbanistas, planejadores urbanos, atuaram no Brasil inteiro, fazendo os famosos Plano de Desenvolvimento Local Integrado, que era o PDLI, para inúmeras cidades, desde cidades grandes a cidades pequenas pelo Brasil inteiro. Isso o que significava? Significava a participação do técnico, não do técnico só arquiteto e urbanista, mas de economistas, sociólogos e tal, era a participação do profissional habilitado a lidar com a cidade, com as questões da cidade, e com isso se preparou, se criou uma dinâmica no meio da profissão que eu era nessa época recém-formado, tinha 4, 5 anos de formado, tive a oportunidade de trabalhar junto a um colega nosso, um escritório potente nessa área, e foi um aprendizado muito grande. Porém, aí, para responder a sua pergunta, presidente, eu queria dizer uma coisa que, num dado momento, lá para 74, por aí, eu comecei a ver que as prateleiras estavam cheias de projetos de desenvolvimento local integrado, onde tinha universitários que faziam pesquisa, mas a coisa não se realizava de fato. É tipo plano diretor também? Tipo um plano diretor. Aí você Priorização. Mas aí o que aconteceu dessa hora, que para mim me motivou muito, foi a música do Caetano Veloso, quando ele dizia assim: derrubar as prateleiras, livros, tudo aquilo que você tem ali para montar uma engrenagem que não serve para ser aplicada dentro de uma realidade diferente daquela optimização que os planos podiam oferecer. Então isso foi o fracasso e o fim do Serfal, de outras coisas metropolitanas. Passou a se vingar um outro olhar para a cidade, que era o olhar pontual, a intervenção pontual. E isso aconteceu, eu diria, você, do governo César Maia, com o Conde secretário, e depois com o Conde prefeito também, que foi o Rio Cidade. Hoje, quando você abre o jornal hoje, que mostra a desordem urbana nas grandes eixos estruturadores do comércio na cidade do Rio de Janeiro, Emílio-Açores Copacabana, Dias da Cruz, outras, ele, naquela ocasião, ele interviu para quê? Para impedir que o camelô montasse uma barraca na frente da loja. A conclusão era a placa da loja fechada, que não tinha como. Hoje, essa foto está no jornal O Globo, mostra exatamente isso, a ocupação total da calçada, que você... Minha voz poeta de 1990. Eu digo isso. Eu era presidente do Instituto de Acesso Brasil em 92, 93. Foi exatamente na minha gestão que eu negociei com o Conde a implantação do projeto Rio Cidade. Então, esse projeto Rio Cidade resolveu uma questão naquela época, e dele, do Rio Cidade, acabou tendo o Favela Bairro e outros tantos pequenos projetos correlatos a essa
mentalidade. Mas talvez aí o Trevo, falte, teto, para tudo. hein, professor? Talvez o que falte, né, é justamente a integração, porque, na verdade, com esses projetos ótimos, favela básica, mas a causa do cara, do camelô tá em frente da loja, não está sendo resolvida. Ele continua precisando de um lugar para vender, sei lá, o cacareco que ele tem para vender, não sei nem se é cacareco, né. Vocês acham que aqui toda hora a gente ouve, né, assim, aqui no a questão, ah, o capitalismo selvagem, né, a gana sana das imobiliárias, então você acha que é esse o problema também para o nosso urbanismo, essa sana de crescer, de vender terreno, de vender a cidade? Isso tem relação com isso tudo ou é o caso à parte? Se eu resolvo voltar e volta, senhor, porque eu acho que tem um tema, né, complementando o Janot, o seguinte: tempo de governo e tempo do Estado. Quer dizer, os projetos urbanos importantes, estruturantes, exigem mais tempo que um mandato, às vezes. Então, de consegue uma intervenção significativa, de reformulação efetiva da maneira de fazer ou refazer a cidade, um mandato. Até porque a legislação também é muito complicada. Eu vou dar um exemplo: um prefeito agora está fazendo uma iniciativa interessante, um concurso público para a reurbanização do centro de Vicente. Exato. Então já estamos entrando no segundo mandato, fizemos a seleção do projeto, agora vai trabalhar para contratar o projeto e provavelmente vai conseguir dar um memorando de início dessa intervenção, talvez já no terceiro mandato do governo tem. E ele tem um prazo para poder inaugurar até abril, né, 3 de abril de 28. Então é um prazo apertado, né? E fazendo um concurso, que é uma prática saudável, salutar, veja, o ponto é difícil, enquanto precisa de uma determinação e uma visão estratégica, né, prefeito, para fazer isso. Então o pragmatismo político nem sempre permite esse olhar mais largo, dizendo que eu vou fazer, que vai valer a pena, vai ser uma coisa mais bem elaborada, vai ter mais fundamentação à minha intervenção. Isso não costuma acontecer. São raros os exemplos que tentam fazer desse modo. Então, acho que esse descompasso entre o prazo político, né, prazo político de uma herança bonita, e o prazo necessário para o amadurecimento, desenvolvimento de um projeto, né, e a consolidação dessa intervenção desejada por ele, é para mim uma questão delicada. É um problema para a gente convencer a sociedade, e a própria mídia, às vezes, também se cobra muita rapidez nas soluções, como se fossem mágicas as possibilidades, e às vezes também os políticos alimentam essa possibilidade de somar até o que não é verdade. Eu acho que é preciso mais sinceridade no trato de questões complexas que exigem realmente tempo de maturação para resolver. É uma questão. Mas só a questão da informalidade, isso tem a ver muito com a economia. Eu me lembro que muitos anos atrás eu era secretário de urbanismo em Nova Iguaçu e nós conseguimos um recurso da Fundação Banco do Brasil para fazer um mercado popular, um conjunto de camelôs que viviam numa centralidade lá da cidade de Nova Iguaçu, onde eu era secretário de urbanismo, e depois fizemos esse trabalho, então depois tentamos replicar isso e fomos ao BNDES buscar um recurso, um financiamento para intervenções mais vigorosas, né, digamos assim. Eu me lembro que a reação do BNDES: não, isso aí fica tranquilo que quando a economia melhorar, essa questão do camelô vai se resolver. Olha, como já tem mais ou menos 30 anos e não resolveu, porque é estrutural do desenvolvimento brasileiro. A ideia do empreendedor, né, empreendedor camelô, hein? A gente precisa aprender a lidar com isso e encontrar soluções. Eu acho que tem exemplos no mundo de soluções interessantes. Quito, por exemplo, resolveu bem essa questão, incorporou, trouxe para dentro, criou vilas, espaços comerciais dentro do centro urbano, onde as pessoas passam, né, fez o esforço de desapropriação, fez uma política para enfrentar isso, de modo a não degradar o espaço, né, não deixar em desordem o espaço que é o espaço mais importante da cidade, onde tem os negócios, as atividades, os serviços mais significativos, os equipamentos culturais mais relevantes. Então, eu acho que é possível tratar isso, mas é preciso mudar a mentalidade, entender que esse é um problema que veio para ficar e ele não vai sair da falta na base da bordoada do decreto
exige um processo de incorporação, de qualificação, de assistência, para que a gente procure formalizar da melhor forma possível essa atividade que é presente, ela só fez crescer nesse tempo todo. Então o mercado não é o vilão, então o mercado É a realidade que a gente não está sabendo eles nós. O sabor do ponto que é muito interessante e importante, que é essa coisa da continuidade, né? Que, na verdade, quando isso acontece, a gente chama de política pública, né? Política pública, ela é permanente, né? E aí, resgatando um pouco seu querido amigo, colega e ex-prefeito Conde, né, que é muito amigo do Janot, é um exemplo claro disso, porque durante o mandato dele, ele criou, dentre tantas iniciativas, mais duas importantíssimas, com a colaboração do Janot, do IAB, né, que foi o Rio Cidade, já dito aqui, e o Favela Bairro. Incrivelmente, essas duas políticas públicas consagradas, né, experimentadas, com resultados positivos, foram interrompidas. Quer dizer, então se cria um esforço danado, né, para fazer aquela intervenção de renovação das centralidades da cidade, por um lado, né, e a tão chamada urbanização de fato pelo outro, e essas coisas foram feitas. A prefeitura fez, o Conde tocou, e imediatamente depois foi se perdendo, está se perdendo, e aquilo que poderia ser de fato uma política pública, como você bem disse, né, independente do tempo eleitoral, se perdeu. Né? Isso é lamentável. é lamentável a política, mas a gente tem o vilão. Eu quero falar desse vilão que falam toda hora aqui dentro do carro, que é o mercado imobiliário. Ele é o vilãozão mesmo, é ele que está fazendo puxadinho, é ele que está destombando prédio, é ele que está tirando árvores das nossas vias, das nossas praças. Qual é a sua fala sobre isso, sobre esse famoso mercado? Para provocar mesmo o escândalo, eu diria que sim. Aí, enquanto a gente fala, você falou, nós falamos do mercado imobiliário, a gente se lembra, eu me lembro que era garoto, que o mercado imobiliário atuou fortemente dos anos 50 e 60 em Copacabana, criando os famosos chamados JK, né? Janela e Kitnet, tinha outros nomes. Mas, o importante era este mercado imobiliário especulativo. E estamos voltando um pouco a esses lobbies das kitnet. O Altos Kitnet e outro. Agora, isso eu acho, Leila, que essa pergunta é a chave da questão. Por quê? Vou pegar num ponto que é chave. O que acontece? Primeiro, é que a constituição e organização espacial das cidades, do meu modo de ver, mudou e vai mudar radicalmente. Tem vários colegas que discordam desse ponto de vista que eu vou externalizar, mas para mim não há mais centro. Porque onde é que estão sendo? Cada vez mais está desaparecendo por força da comunicação virtual. Pode ter o centro como centros de referência, mas não um centro como era aquele centro Que era a cidade. da cidade. Aquele não tem mais. Primeira coisa, vou falar assim, depois eu dou um fecho que é engraçado. Segundo, a terceira que é o do mercado imobiliário, que eu ia falar, mas não tem certo. Segundo é a questão do Favela Bairro, que era o quê? O Favela Bairro era o Estado ingressar nas favelas, dar uma ordem à favela, integrar a favela à cidade. Para isso, ela tem que ter poderes semelhantes. Então, tinha controle urbano desenvolvendo nas favelas, não podia fazer qualquer coisa através dos pousos, uma porção de coisas, e a tendência era transformar ou fazer da favela algo mais próximo
há pouco mais o que era o dirigente urbano daquela cidade, não uma coisa marginal à cidade. Porém, e aí que a coisa aí vai pegar. E eu estou falando não só por não cheguei a conhecer, mas sei bem as histórias, conheci perto o Ney da Rocinha, que era o dono da Rocinha, foi criado na Rocinha, nasceu lá, era um cara da Rocinha. E tem uma história que eu vou revelar aqui que é maravilhosa, com o meu amigo Toledo, que participou, fez o plano diretor da Rocinha, né? Fez o plano como eu acho que tem que fazer. Ele montou escritório perto da Rocinha para poder interagir com a comunidade. Há 20 anos já trabalhando nisso. Porra! Até que, num determinado momento, ele recebe uma comunicação lá que o Ney queria falar com ele. Eita. Aí eu me lembro que ele comentou comigo, falou, e agora, Dodô, o que eu faço? Marcou lá 10h30 da noite. Eita, que medo. Ele era amigo do pessoal da associação, estava tudo certo, foi para lá, esperou uma meia hora e o Ney apareceu. Aí todo mundo ficou daquela, o que o cara vai dizer? O cara deu muito, foi objetivo. Ele chegou para ele com o maior respeito. Então, doutor Toledo, eu queria que o senhor me explicasse essas coisas todas que o senhor está planejando, vai fazendo aqui. Mas ela vai ser boa para a gente ou vai ser ruim para a gente? Olha, tu pergunta. Isso aí. Difícil. Toledo é um cara muito inteligente. Olhou para ele e falou assim, eu queria lhe dizer que ela vai ser boa para a sua gente. Bom, boa resposta. E ficou calado, e não falou mais nada. Aí o Ney chegou, ficou meio... Sim. Aí chegou e falou, então, se é boa para minha gente, que é para a população lá, diga que você está autorizado a fazer tudo aí. Ponto. Tá? Isso, eu vou te dizer, tem 10, 11 anos atrás. Hoje, o que acontece? Porque, aliás, voltando dessa época, uma questão de droga, aproximação da Rocinha com o Vidigal, já estava querendo ir por cima. A coisa estava ganhando isso naquela época, o diretor controla isso. Passaram-se esses anos, deixaram para lá, não se fez porcaria nenhuma, né? O diretor, ele fez a biblioteca, a escola, Fez umas coisinhas por trás. mas o importante que ela fluía A integração. e era a presença do Estado lá para controlar, perdeu esse controle. O Ney foi preso, está aí preso. Quem está tomando conta hoje da Rocinha, estou dizendo isso por gente, meu amigo aí, que teve lá, Comando Vermelho, não é mais o Ney, não é mais gente da Rocinha, é cara de fora. Porque o cara me falou, o sotaque é sotaque de cearense, é sotaque de mineiro, sotaque de paulista. Qual é a afinidade que essa gente tem com os moradores. Por eu estou falando fazenda, eu estou falando da cidade. E agora eu afirmo, te digo mais, a droga, o mercado da droga está oferecendo da ordem de 25% do faturamento do Comando Vermelho. Estaria do Globo hoje, falando Porque realmente o lucro maior está tirando o gás, o transporte, isso aqui. Sabe o que é? Especulação imobiliária. Constrói para aluguel. Estão construindo. Não é mais a construção era Imaginos e os prédios, Leila, são exatamente
abre aspas, de sacanagem. É o estúdio da Rocinha para alugar. E o negócio não é para vender, é para alugar. E preços bem. Por esses. A gente tem aquele Está acontecendo. internauta que fala, né, sobre a Rocinha. Que é o fenômeno, né? É o fenômeno que a gente tem que estudar de outra maneira de olhar a cidade. Por quê? Isso que está acontecendo aqui, na cidade ou nas cidades grandes, quando o cara está olhando o estúdio, ele não está pensando com moradia só. Ele está pensando em alternativas de moradia. E não tem mais aquela relação, eu compro este imóvel, se faço uma renda, depois eu alugo esse imóvel para ter uma rendinha. Não. Hoje, quem incorpora isso são os fundos imobiliários dos grandes bancos, as potências do banco. Por quê? Se não der certo quebrar, quem quebra não é o morador lá, é o fundo, que não tem, o fundo não tem cabeça. É um crime mais organizado, mais elaborado que do tempo do NEM. Isso oficial, Quer dizer, a lógica do lucro sobre o lucro, é. que vai ser produzido não importa. Que cidade é essa também não tem nem... É uma ganda. Você pode ser dono do troço da Rocinha porque você comprou do fundo, eu não quero citar nomes, de uma grande empresas dessas financeiras, né? E pronto, se você quebrar, quebrou. Como você comprou ações da Petrobras, Isso aí, é a cidade como mercadoria, né? mercadoria. Mas eu posso polemizar? Dona coisa aí. Existe a cadeia produtiva da cidade, assim como existe a cadeia de abastecimento. Então tem um açougue que fornece a carne, a padaria, e assim a cidade. Ela é produzida por atores diversos. É o sujeito que tem um atendeiro, o sujeito que tem uma serraria que produz escada helicoidal e janelas, tem o marceneiro que vai lá com as portas e tal. Enfim, a cidade tem uma cadeia de pessoas que produzem, fazem a cidade se reproduzir, e os incorporadores, construtores. Eu não gosto de classificar tudo dentro da mesma sacola. Não é verdade. O que eu sinto que existe, e é uma falha nossa, é a falta de uma regulação efetiva e adequada. O que é necessário, a gente não tem como o Estado ficar responsável por tudo isso. Ele é ineficiente na produção. Você imaginou o Estado construindo tudo dessas reformas, tudo ser uma estatal, a Hemobras? Não tem sentido, né? Não funciona. Então, esses são pequenos atores, né, que vão produzir as cidades. O que eu acho que é ruim é faltar regulação para deixar isso tomar a forma de gigantes atores que são aí com poder de corromper, poder de quebrar a legislação, não respeitar a legislação, como a gente assiste não só no Rio, mas em várias cidades. Então, o que eu sinto é a falta de uma regulação efetiva. Já há cidades no mundo que estão trabalhando com mais efetividade esse tema da regulação, construindo condições de fazer de fato o controle e, em principal, fazer com que aquilo que o Estado, que é responsável pela valorização do solo, consiga captar essa valorização e ela não seja captada pelos empreendedores. O Estatuto da Cidade trata disso, mas pouquíssimas cidades no Brasil tiveram ainda a coragem política de agir nessa regulação. Quem fez a valorização foi, sobretudo, o Estado, diferente do cara que engordou boi. Ele engordou boi, ele engordou. Ele criou todos os riscos e todas as condições. Às vezes, na cidade, o cara tem uma supervalorização do preço dos negócios dele de fazer imóvel por conta de ação do Estado, da urbanização, de uma estação de metrô que chegou, e o Estado não se apropria disso. Quem se apropria dessa valorização é o setor do setor privado. Aí eu acho que tem uma questão importante a ser enfrentada. Regular para que aquilo que o Estado produz de resultado, de melhoria da qualidade de vida, ele possa se apropriar, ou até abrir mão de se apropriar para poder ter um preço mais razoável do produto final, que é a moradia. Então, eu não acho muito simplista. Assim, tem atores que trabalham
com especulação, trabalham fora Sim. das normas, trabalham com... Mas sem esse mercado também, a cidade não existe, né? É isso que você quer dizer. A gente precisa, agora precisa regular esse mercado, ter uma atuação mais efetiva de controle. E acho que a gente aqui erra, e errou muito, e acho que na ditadura militar isso foi abanado demais, a gente precisa enfrentar isso. Há referências que a melhor política de habitação na Europa talvez seja na Áustria. Começou lá atrás, há mais de 100 anos, com um governo socialista que venceu a eleição e implantou um programa de habitação onde a grande maioria das moradias são públicas, através de aluguel social. Então o Estado é contratante de construtores para fazer habitação, mas ele é dono e ele faz uma política de aluguel. Aqui a gente quis transformar todo mundo em proprietário e convenceu a sociedade que esse é do caminho. Eu tenho dúvidas com relação a essa solução. Eu acho que o aluguel social bem trabalhado, né, por 3 níveis de governo participando desse esforço, a gente teria sucesso em resolver esse déficit habitacional que não sai do lugar. Isso para mim, é a demonstração mais cabal de que nós estamos, igual na segurança, nós estamos errando na política. Na segurança, da violência, né, não tem resolvido. Tá? E os números não mentem. Na habitação, acho que é a mesma coisa. O Minha Casa Minha Vida, com todos os seus defeitos. Mas foi um problema importante. Entregou mais de 4 milhões, quase 5 milhões de moradias desde que foi criado. O déficit habitacional, quando ele foi criado, eram 7 milhões de moradia. O déficit habitacional do Brasil hoje é 7 milhões de moradia. Ele jogando a gente é um produtor de sem teto, porque a gente só acredita nesse mecanismo. E esse mecanismo, por mais que tenha subsídios do governo, atende uma parcela pequena das pessoas que precisam. As outras continuam. E nesse mesmo período cresceram as favelas. Cresceram física e quantitativamente em termos de população. Então eu acho que a gente precisa rever a maneira com que o Estado atua, né, na contenção dessas especulações, dessas atitudes ilegais. Né? Ele falou de fundos, também, e acho que ele foi delicado, há iniciativas da milícia administrando essa atividade imobiliária no museu e nas outras casas públicas aí, e que conseguem resultado porque para enxugar dinheiro e também porque não pagam taxas, não pagam monumentos, enfim, é tudo na informalidade, então acaba fazendo um preço final, né, que dá para ele fazer essas invenções aí de vender um apartamento a 1/3 do preço de um Minha Casa Minha Vida, como a gente vê noticiar nos jornais. Então, eu penso que o mercado de fazer a cidade acontecer, ele existe, agora ele precisa de regulação e precisa que o Estado atue, na essência, na minha opinião, na provisão de habitação. Eu acho que o aluguel social, o Estado como o se não proprietário, né, pelo menos com rubrica de recursos para fazer com que a gente possa dar conta desse desafio que não sai do lugar. Podemos dizer que enquanto tiver desigualdade social, não tem desenvolvimento, tem papinho de desenvolvimento. As cidades vão ficando piores. Quer dizer, aqui Porque é uma coisa que vai se somando. eu sabia, bacana, né, um negócio de primeiro, como disse, mas no grosso, a cidade brasileira tem piorado. Mas quando passa os censos, você vai ver os números, você vai ver que aumentou o número de pessoas morando em favelas, aumentou o número de pessoas vivendo em condições precárias, moradores de rua, e você contra esses números, são evidências que a gente precisa enfrentar e ter um arsenal de soluções um pouco mais amplo do que a gente tem a enfrentar. E, sobretudo, volto a dizer, os instrumentos do Estatuto da Cidade, como cobrança de um terreno, eu falei do boi de engorda. O boi de engorda, o cara tem riscos, pode o boi morrer, pode não acontecer. Agora, um terreno vazio, super bem localizado, em que o cara não faz nada, não tem despesa nenhuma, né? E aí daqui a pouquinho só valoriza e por conta de ação do Estado, e melhorou, que colocou isso, que colocou aquilo. Eu acho que enquanto a gente não usar do imposto progressivo como instrumento de conter essa supervalorização do solo, que acaba pressionando também o preço final da porção, eu acho que a gente vai ficar enxugando o gelo, como você disse. Falei demais. Não, E soma-se também a questão, não que você bem colocou, mas a questão de, por exemplo, da mobilidade urbana,
né, do transporte público, e você fazendo uma análise, olhando os números históricos, né, no geral, fringir dos ovos, vamos dizer, né, a avó, né, as questões pioraram, as condições pioraram. Né? É inadmissível, Janot, a gente está vivendo aí no terceiro milênio e não ter resolvido a questão do saneamento. Né? Então, é uma agenda ainda do século retrasado que não se conseguiu avançar, e não estou falando de já levou ele ao Brasil. E as cidades continuam crescendo, cada uma dando o seu jeito, e muito na área do improviso, do desordenamento urbano. Né? E a gente vê, por exemplo, o Vicente participou ativamente do PDUI, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado Ambiental e tal, da região metropolitana. Um esforço enorme para elaborar aquele plano, com a assessoria do nosso querido mestre saudoso Jaime Lerner, e o plano foi engavetado, como aqueles da sua época de 70. Quer dizer, as coisas não andam. E se faz um esforço para que se tenha uma possibilidade de um instrumento de gestão de política urbana, de implementação, de melhoria de infraestrutura, etc. e tal, e as coisas não andam. Esse exemplo clássico que você deu da habitação, se constrói, mas não resolve, meu irmão. Tem alguma coisa fora do lugar. Né? Então, eu perguntaria, já a gente caminhando para o final, né, da nosso bate-papo, o que você tem de esperança nisso tudo, Vicente, Janot, que o Janot tem uma experiência mais rica até do que todos nós, porque ele foi professor muitos anos. Né? Muita gente se formou, né, com a participação, com a orientação, né, escritório de arquitetura, presidente do IAB, numa época em que o IAB tinha uma participação e uma presença decisiva nas questões da cidade, né? Nas soluções, nas cobranças, né? Sempre no campo respeitoso, mas com cobrança enérgica das coisas, promovia aquilo que para nós, arquitetos, urbanistas, é muito caro, que são os concursos públicos, em que você dá visibilidade para os projetos, você democratiza a escolha, né, a gestão do e ela é recordista disso. Exatamente. Traz qualidade para a cidade, né? Porque não são projetos feitos no gabinete do prefeito. Então, diante disso tudo, né, eu pergunto a você, ao nosso Janot, qual é a perspectiva, se é que ainda há, né, para a melhoria das cidades brasileiras? Eu tenho a impressão que essa pergunta é a chave. E eu acho que, não, do meu modo de ver, não tem uma resposta para ela, porque nós estamos dentro de um turbilhão de transformações. Nesse momento, eu te confesso, pode ser que a Leida responda, o Vicente, você mesmo, mas eu não teria coragem. Eu estou meio apoplexo diante das coisas que estão acontecendo. Com razão. Que na verdade não é uma resposta pura, né? Um social-democrata que era o modelo pós-Segunda Guerra Mundial, que tomou conta, que reconstruiu a Europa, outras coisas, que acabou. Não? A social-democracia foi pro cacete. Depois de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, o seu neoliberalismo exacerbado, se descobriu outras coisas. E hoje, esse ano que nós estamos vivendo, nós estamos diante de uma coisa que eu duvido que vocês tenham resposta, que é, por exemplo, o Trump resolveu ser o dono do mundo. Aí o Netanyahu tem interesse do negócio, se fecha com o Trump e joga uma bomba, por exemplo, que no hospital lá e mata 300 crianças. Aí o outro bomba. Então nós estamos vivendo numa época que seria pacifista,
ciência de número. E ela é destrutiva. Está destruindo e as pessoas estão rindo, como que diz, a mim não me pega, eu estou fugindo, ou estou em outro lugar. Mas isso está se espalhando de tal ordem que essa violência merece um casozinho particular. Se vocês recebem Instagrams da vida, vocês vão ver que tem uma publicidade do Instagram para que diminua a violência física entre pessoas. Você já deve ter visto. O cara, uma que é muito interessante, o cara para o carro na frente da garagem, vocês já viram? Essa não. Para na frente da garagem do outro. Aí o outro vai sair e diz, pô, o carro está parado na frente. Aí ele vai lá, aí aparece o dono do carro. Porque tá mal parado. Aí falou, mas eu podia tirar? O cara falou, pô, mas se você não tivesse, aí começa a falar desse jeito. Aí o clima esquenta. Quando o clima esquenta, a vítima, que era o dono da casa, ele falou, vai tirar, então tá bom, ódio. A vítima fala, desculpe, ó. Obrigado. Não tem nada, obrigado, eu espero você tirar, tá bom, tudo bem. Esse, antes ele tinha mostrado, essa vítima era o mestre dos mestres do karatê, de não sei o quê, poderia ter dado uma surra daquele cara. Ele, em vez de dar surra, ele pede desculpa. E o outro, agora que vem a boa, o outro do carro de Sede. Ainda bem que ele não veio, porque senão, olha aqui, Ah, estava por revólver e ia matar o cara. Teu amigo Janot descendo ali por a ladeirinha do Paixmado, fica tudo engarrafado, meu carro automático. Normalmente eu boto no coso morto. Estou ouvindo uma música, distraindo. Dessa vez, mas nem quando tá andando, não precisa botar em ponto morto, você segura no freio, espera um pouquinho. O cara vai andando. Eu estava segurando no freio, mas a perna vai relaxando e eu sem perceber. E é 1 milímetro, o carro está andando 1 milímetro assim para frente. Eu não estou percebendo. Aí, pá, esse milímetro devagarzinho encostou do para-choque do cara na minha frente, que era uma Fiorino. Essa que tem 2 portas lá atrás. Aí o cara saltou do carro. Não, eu quando vi o barulho, eu falei, que diabo foi isso? Aí que eu me toquei que tinha sido eu. O cara salta do Fiorino, olha no conjunto, abre os braços e fala assim, ó. Eu podia ter deixado a funcionar, ouvido um jazz, cara. Olha que isso. Eu digo que não era nada, é que nem você vai entrar numa vaga da costa. Encosta. E a para-choque para isso? Não tem. A Fiorino tem um para-choque vagabundo lá. Aí o cara olhou, aí eu me lembrei da propaganda, fiz sacanagem, abriu o vidro e falei, desculpe, amigo, eu não percebi. Aí ele ainda resmungou assim, olhou mais para-choque, entrou no carro, foi embora. alguém tem que ter uma atitude assim de pacifista. Não, ele momento, é tua história. Eu estou em outra, já sou mais maduro, mas o que te dá? Eu sou um velhote, o camarada é um folgadão. Você tem um revólver, diz assim, vai tomar dentro, bota na cara. Você libera teus instintos mais primitivos. Essa é a verdade. E esta vida é que está, eu tenho a impressão, que está se repetindo nas cidades. O que eu contemplo faço da cidade. E quando você tem um edifício, e antigamente, Vicente, as cidades não tinham esse porte de concentração de pessoas. Eram casinhas, eram subúrbios, eram predinhos baixos. Você tinha seus problemas. Agora não, moram centenas de pessoas. Domínios tem. Nós temos que ter alguma transformação humana, social, e está difícil.
Sei que você tem os livros aí, ninguém lê. Essa pouca, não é? Não lê. Lê meia dúzia de caras planejadores que nem a gente. Tinha que escrever para ninguém ler também. Vicente, Eu concordo, assim, o quadro internacional é esse, e resumo o que está acontecendo aqui nos assuntos todos, deixa eu sobressaltar, mas eu vejo uma janela de esperança, sabe? Uma oportunidade. Temos que abrir essa janela. Então, aqui revelado no último censo. O Brasil entrou, de fato, na transição demográfica. Nós conversamos disso, você estava presente lá. Houve uma redução acentuada da taxa de natalidade e um crescimento expressivo da população 60 a mais. E elas já se cruzaram no censo da Budibã. Significa um pouco, olhando para frente, dizer que as demandas sociais não atendidas ficam mais fáceis da gente dimensionar. Dá para precificar e no tempo entender qual é a necessidade de tempo para resolver essas questões, o que a gente não tinha, porque estava sempre no crescendo, ela vinha cada vez aumentando mais. Então é possível, olhando para frente, com essa novidade, ter um pouco de, eu diria tranquilidade, mas ter um pouco de esperança de que vai ser possível equacionar melhor o enfrentamento desses passivos urbanísticos, ambientais, habitacionais, não resolvidos. Isso é a notícia que eu acho que é interessante, que o censo traz. E por outro, mas também nada só bom, traz o desafio da gente adaptar a cidade a essa nova realidade dos 60 a mais. E mais pessoas vivendo com uma vida mais longeva e com novas demandas, com novas necessidades, e pondo em risco a questão da sustentabilidade da previdência social, etc., que são... Até isso traz problema, viver mais. Mas do ponto de vista urbanístico, eu acho que a gente tem a chance de pôr um basta nesse teste habitacional, quer dizer, fazer com que ele reduza de fato, porque se ele não vai crescer, se a população realmente está, muitas cidades com taxa negativa já, significa dizer que a gente pode ter a chance, né, de resolver ou de enfrentar com mais êxito essas questões. Essa é onde eu hoje me agarro, como uma expectativa de poder ver num curto prazo, no médio prazo, né, mas a gente conseguir começar a vergar esse bodoque de desafios que a gente conversou aqui. Não é fácil, né? Tem ainda todos os entraves e todo o problema da concentração de renda, de oportunidades que ainda vivemos, mas eu acho que se a gente conseguir mexer nessas questões, eu tenho para mim que a realidade demográfica vai nos ajudar. eu tenho uma última colocação realmente, agora é a última vez para fazer, que seria o seguinte, paralelo a tudo isso, né, nós arquitetos urbanistas, conseguimos construir e constituir o nosso Conselho de Arquitetura, né, nossa autarquia pública, né, que acompanha, fiscaliza, incentiva a atividade profissional. E eu acho que, sob o ponto de vista, é uma opinião muito pessoal, sob o ponto de vista assim, institucional, eu acho que nós fazemos muito pouco. Ou seja, nós usamos muito pouco, usamos muito mal essa instituição que foi construída ao longo desses 15 anos. E aí, sendo objetivo e direto na provocação, você acha que nós poderíamos utilizar ou nos utilizarmos dessa instituição do CAL para contribuir, para ajudar de alguma forma nesse debate, nessa perspectiva e na busca dessas respostas? Só pode. Eu acho que a cidade, o mundo mudou muito. E aí, eu já estou com isso, as novas tecnologias, essas redes sociais. Hoje a gente se comunica e se organiza mesmo na construção de opiniões, usando muito essas novas tecnologias. Eu acho que as instituições mudaram o seu papel. Hoje, uma instituição como essa, que é de natureza obrigatória, né, que é fundamental no exercício, portanto, a autarquia, ela vai ter, na minha opinião, um papel preponderante na formulação dessas soluções. Quer dizer, os debates para valer, as contribuições que, durante os tempos, foram feitas por outras instituições, cada vez mais vão poder ser capitaneadas ou puxadas por essas instituições mais perenes, né, que não dependem só da contribuição voluntária. Ela tem recurso, ela tem um orçamento
Então ela vai ter robustez, na minha opinião, necessária para organizar esses debates e colocar em confronto essas ideias e construir perspectiva de solução. Eu acredito muito no papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo nesse sentido, de ser o organismo que vai catalisar as contribuições aí de sindicato, de IAB, de ASBEA, disso ou daquilo, mas onde isso vai catalisar em um filme de transformação de política, de formação de solução. Eu acho que o CAL vai ser deve ser, na minha opinião, esse catalisador. É como eu imagino, né, perfil. Eu acho, Vicente, que até todas as transformações que a gente conseguiu nas cidades foi através dessas militâncias, né? Desses conjuntos, sejam por entidades, agora pelo conselho, né? A gente está aqui porque a gente acredita realmente nessa transformação, desse debate, da troca da igualdade social, né? Do papel das mulheres nessa sociedade tão feminina, não é nem feminista, é uma sociedade feminina, né? Como é que a gente pode encarar uma cidade justa, inclusiva para a mulher? Todos esses debates a gente tenta trazer aqui, inclusive como pessoas como vocês, para a gente poder fazer essa troca. Se não tiver esse lugar de troca, de conversa, se não tiver um lugar onde você vai escutar a sociedade, a gente não faz nenhuma modificação na cidade, não, Janô? O que você acha? Eu acho que isso que você levantou, Sidney, é extremamente importante nesse momento. Como o CAL é autossuficiente, eu acho que ele tem que oferecer gratuitamente algo de formação, coisa que a universidade não oferece, que a IAB não oferece, uma coisa diferenciada. Não é uma coisa burocrática, não. É mostrar, é abrir uma discussão, e também não é político, hein? Isso me preocupa muito, política partidária. Eu sou contra esse troço do cara se engajar numa linha política partidária, seja ela de que origem, porque é o conselho da profissão. Então, esta profissão, isso que nós discutimos aqui hoje, quantos temas daqui, quantos que nós falamos aqui, que nós não temos solução para esses temas, não, por quê? Porque precisam ser debatidos com a categoria, de graça, para os caras poderem ir, facilitado, não presencialmente, que também tem dificuldade, mas virtualmente, você ter esse seminário, não é cursinho, não é de aula, não, é você ter a palestra, você chegar de 15 em 15 dias para dar tempo para o cara estudar, montar um esquema desses, que possam trazer essas perguntas, que não são perguntas que saem para a academia, saber distinguir isso. Eu não estou competindo com a academia, não estou competindo com o IAB, eu estou querendo só saber que dizer assim, pô, Cid, você é o presidente do CAL, o que você está fazendo para você estar tendo aí? É esta resposta que você inova e diz, pô, o cara está fazendo um troço que ninguém faz, pô. E vai instruir essas pessoas, não só do ato de trabalhar, que mesmo assim tem diminuído. Sim. Antigamente, eu me lembro, recém-formado com o escritório, já tinha gente trabalhando para mim, e projetos grandes. Qual é o escritório hoje? Não é a profissão hoje. Vai para o brejo. Então, essas coisas, eu acho que é importante. Pegar o grupo de vocês que está hoje dirigindo o CAL, que trazer, discutirem um pouco nessa linha, eu também não sei, não. Nem o Vicente. Não é chute. Vão pensar nisso. Se você, vou dizer assim, na boa, se você captou a minha mensagem, se você captou, pensem nisso, pô, e discutam isso. Eles chamam daqui a um mês. Se eu fosse o contrário, se eu fosse o presidente, estava ferrado, moço. Eu ia dizer, tua tarefa está aí, a tua está aí, e daqui a um mês vocês venham e vão nessa conta.
É por isso que a gente está trazendo vocês, a gente faz café conexão, tuas horas. Bom, essa coisa ali, parabéns, porque eu acho bom a gente. A gente tenta sacolejar um pouco o caos, tirar essa ruim, né? Graças a Deus, não tem nenhuma coisa política partidária, não pode movimentos, nada. Pô, vamos fazer uma coisa boa, É isso. E como você diz, eu acho que o papel é esse, institucional, acima dos partidos, acima da ideologia, e procurar adurar a atividade mesmo profissional que está numa sinuca, para usar a linguagem popular, o senhor é de bico, né? A valorização da profissão cada vez mais sendo aí questionada, né? E eu costumo falar, Junô, assim, quando você leva uma pessoa que não entende muito, né, o papel, a importância do arquiteto, né, tanto na área privada, na área pública, no espaço urbano, você leva uma pessoa num espaço, seja ele qual for, uma lanchonete, uma escola, um hospital, né, uma praça, né, e você diz para ela, mostra aquilo ali, que teve o dedo do arquiteto. A qualidade é inegável, né? O cuidado, né, dos detalhes, né? A questão da iluminação, ventilação, dos conceitos básicos, né? Da sustentabilidade, hoje dá uma palavra aí tão... E aí as pessoas começam a perceber essa diferença. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer esse papel, levar as pessoas para os espaços, para as soluções que os arquitetos, os arquitetas urbanistas oferecem. Olha, Lílio, eu queria agradecer aqui mais uma vez aí a participação, agradecer ao nosso Vicente, né? E, por fim, agradecer muitíssimo aqui ao Janô, nossa referência de muitos que se formaram, muitos passaram, tiveram a chance, a alegria, o prazer de ter sido aluno, cronistas, aluno, né? Não, eu fui na Fluminense, eu fui da Fluminense. E o Janô tem uma história aí riquíssima. Foi a Denise, que foi sua aluna. Foi. O nosso presidente aí do IAB, num momento muito importante, num momento de virada do Instituto, e foi conselheiro fundador do CAL, né, ajudando a essa montagem. E não é só conselheiro fundador, ele participou ativamente do processo de discussão, de debate, de criação da lei. Porque a lei que cria o CAL, ela não cai do céu assim, ela vem de um processo de muita luta, de muito embate, de algumas derrotas, né? Teve um projeto que quase passou no Congresso, depois foi derrubado por vício de origem, aquelas coisas que, quando se quer justificar, né, se qualifica com uma ação desse tipo, né? Vício de origem, né? Então, foi uma batalha muito dura e o Janô, desde o início, participou desse processo, participou muito bem, e foi conselheiro federal também. Neira. E eu não sei, Foi você ontem, conselheiro federal também, atuando no nosso CAL-BR. Então, para a gente é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje, e não vai ser a única conversa, faremos outra.